Será que eu estou sendo humilhado pelos funcionários, pelos policiais penais, nas unidades prisionais onde eu tenho passado? Quero contar um pouco para você como é que tem sido essa minha experiência aqui. Então vai ser um mini podcast comigo mesmo agora, tá? São pontos que eu enxergo importantes para a gente fazer uma reflexão sobre essa relação. Eu agora consigo ter um olhar, olha que interessante isso aqui, né? Eu consigo ter um olhar e uma perspectiva de várias situações do comportamento de um policial penal. Então, vamos lá. Bom, todo mundo sabe da minha história aqui, né? Se você não conhece, tem bastante vídeo aqui falando sobre a minha experiência no sistema prisional. Já passei pelo sistema, na figura de preso, passei mais de 3 anos trancado. E quando você está lá cumprindo pena, logicamente que você ali tá... Tem outros vídeos falando aqui sobre a relação do preso junto com o policial penal. E essa questão da nomenclatura de policial penal ainda é uma coisa que, na lei, em São Paulo, não está, digamos assim, finalizada. Tendo uma briga até mesmo com o pessoal do sindicato, para que ele possa ter uma lei específica. Mas assim, eu sou um cara que eu busco ter uma coerência. Se eles querem ser chamados dessa forma, se eles já se posicionam como policiais penais, eu os respeito aqui nesse canal, nessa circunstância. E por que eu falo que isso é muito importante, pessoal? Sempre eu tenho batido nessa tecla, porque assim, ó, a minha visão de ex-presidiário, quando eu passei pelo sistema, logicamente que a gente tinha um tratamento, eu tive um tratamento, sofri bastante opressão na mão do funcionário, né, de funcionários, principalmente no CDP de Jundiaí. Já passei também muita dificuldade no CDP lá de Pinheiros, de Americana. Então ali era um ritmo entre preso e funcionário. Da mesma forma que eu já encontrei muito funcionário a milhão, que era arrogante, pouca ideia, não abria para um diálogo. Quando eu falo para abrir para um diálogo, não é pensando na corrupção, pensando em alguma forma, talvez, de trazer ali algum benefício de forma ilegal. Não, até mesmo no campo do respeito, né? Porque quando você está ali cumprindo pena, você logicamente está numa posição inferior em comparação àquele funcionário que tem uma certa autoridade sobre você, né? Ele tem um poder muito grande. Por outro lado, eu também já encontrei na figura de preso alguns funcionários extremamente educados, bons para conversar, e quando eu falo conversa não é que tinha uma amizade entre o policial penal e o preso, não é isso. A gente tem que entender a coisa. É muito mais pela questão mesmo de um cara mais humano, um cara mais... não ficar te olhando ali só como um preso. Então, tem de tudo, né? Eu costumo falar isso sempre, até mesmo em quem me acompanha nas outras redes sociais, que um bom profissional, ele vai estar em todas as áreas, né? Juiz, delegado, policial militar, policial civil, policial penal. Vai ter os bons policiais, os bons profissionais e os péssimos. E da mesma forma são os presos, não muda, porque é seres humanos. Existe aquele preso que ele é problemático, arrogante, a milhão, preso que tem uma soberba lá em cima que é extremamente difícil de lidar, muito preso que precisa ir para o pote, ir para o castigo para começar a diminuir um pouco a sua frequência. Então, como eu falo, a gente tem que equilibrar o pensamento. Não adianta você que tem um familiar preso ficar... esses policiais penais todos não prestam, porque você está alimentando uma narrativa que vai acontecer do outro lado. Tá vendo? Todos os presos não prestam. Eu não compartilho e não compactuo dessa visão. Mas a vida ela é muito louca, né, mano? A vida, assim, é algo que realmente, cada vez que acontece algo comigo na minha história, eu tô me abrindo um pouco aqui com você, como se a gente estivesse na sua casa aí, sei lá, você tá com o seu celular, tá me assistindo não sei em qual aparelho. Então, como se a gente estivesse batendo um papo numa sala aqui, tô encarando isso aqui, até obrigado, porque é uma espécie de terapia para mim. E a vida ela é muito louca, né? Porque eu tive essa experiência, né? Como eu citei, de convívio com um funcionário com um preso. Os anos se passaram e agora eu tenho atualmente uma postura e uma convivência como advogado criminalista. Isso aqui ainda talvez não tenha caído a minha ficha. Vou convidar você a ir lá no meu Instagram, qualquer hora dessa, vai lá no meu perfil do Instagram, nos Stories em Destaque, eu coloquei alguns destaques lá que mostra como é que foi toda essa rotina, eu filmei, tá muito legal. Se você quiser depois acompanhar um pouco mais essa história lá no Instagram,
fica o convite aqui. Mas essa semana mesmo que passou, eu tava voltando de um atendimento na unidade lá de Jundiaí, no CDP de Jundiaí, e aí o que acontece? Quando eu tava na estrada, eu tava ali... Sabe quando você pega o volante assim e dá uma brisa na tua mente? Você fica brisado, lembrando de muita coisa que acontecia na sua vida? Por que que eu tô dizendo isso? E aqui eu quero fazer um ponto, quero fazer um comentário. Em todas as unidades que eu visitei até hoje, e assim, cara, eu tô pouco tempo na advocacia, sou um recém-formado, tô pouco tempo fazendo essa função, mas já tive grandes experiências. Eu já visitei algumas unidades prisionais e principalmente já visitei até uma unidade federal lá em Catanduvas, no Paraná, que aí também foi uma diferença de tratamento. E logicamente quando você chega, não conhece muito como é como é que eu posso explicar? Como é a abordagem e como você pode ter a rotina ali, né, de advogado. E eu confesso uma coisa pra vocês. A primeira vez, eu falei isso lá no meu Instagram, né? A primeira vez que eu tive o contato com a unidade prisional, e a primeira unidade que eu fui foi numa cidade de Piracicaba, numa penitenciária lá em Piracicaba, eu confesso que eu fiquei bastante nervoso, assim. Meu corpo reagia ainda fazendo uma espécie de colapso de preso, né? Eu não conseguia muito olhar para a cara do funcionário, os barulhos da porta me incomodavam e me traziam à memória todo aquele tempo de opressão, de ficar trancado. Foi um sentimento muito estranho. Ainda é muito estranho para mim, para ser bem sincero para você. Quando eu fui na unidade federal, o ritmo é diferente, mas a cadeia é mais silenciosa. A cadeia é muito mais silenciosa. Os funcionários, eles não têm, assim, praticamente diálogo nenhum, são muito fechados, mantêm ali uma disciplina totalmente diferente dos policiais penais de um CDP comum, digamos assim. Então eu comecei a ter um pouco dessa reação, meu corpo começou a fazer uma espécie de transição, sabe? Como se você estivesse fazendo uma psicoadaptação de um novo momento, né? E assim, uma experiência que foi muito louca para mim foi a experiência principalmente no CDP de Jundiaí. Vou pegar meu livro ali agora só para fazer uma ilustração aqui. Pronto, busquei meu livro Lodebar. Eu nunca imaginei, quando eu estava escrevendo, por exemplo, o livro Lodebar no sistema prisional, porque esse livro foi escrito todo lá dentro, né? Ele tem uma temporada. Eu nunca imaginei, sinceramente, primeiro, que esse livro ele entraria no sistema prisional, ele está em muitas penitenciárias, em muitos CDPs. Não imaginaria, por hipótese alguma, que um dia... Lá dentro eu não imaginava isso, sendo bem sincero, eu não pensava em estudar, me tornar advogado, criminalista, não tinha essa pretensão. Sei lá, eu nem sei o que eu tinha assim como pretensão, para falar bem a verdade. E hoje, quando eu pego esse livro aqui, quando eu vejo todo esse trabalho, eu estava fazendo essa meditação quando eu estava voltando de um atendimento lá no CDP, e aí eu falei, caramba, como é que a vida ela é muito louca, né? Eu era um presidiário, tive um contato com um funcionário, agora estou sendo tratado de uma outra forma. E eu tive a primeira experiência de retornar no CDP de Jundiaí, que é basicamente, digamos assim, 80% desse livro aqui, ele faz parte da história do CDP de Jundiaí, porque foi justamente lá que eu passei o maior tempo preso, né, sumariando, aguardando o meu julgamento. E assim, vou compartilhar com você aqui agora, e se você gostar desse tipo de vídeo, contando histórias, dessa forma que está sendo aqui, nesse formato, comenta aqui abaixo, né, dá uma força aí, comenta, deixa o like, porque eu vou entender que você gosta desse tipo de vídeo não tão, com tanta produção que a gente costuma fazer aqui, ouvindo um pouco os meus relatos. Se você gostar, comenta aí, beleza? Quando eu fui voltar e atender pela primeira vez no CDP de Jundiaí, ali na figura agora de advogado, cara, foi algo assim muito impactante. Foi muito impactante mesmo. Por quê? Porque quando eu cheguei na frente da unidade, meu corpo começou a ter reações muito estranhas. Eu estava muito nervoso mesmo. Justamente pela memória afetiva que aquele lugar me trazia, né? Eu sempre desenhava na minha cabeça, né? Eu lembro que tem as imagens, depois se você quiser ver lá nos meus stories em destaque no Instagram. E lá tem uma subida, tem uma rampa assim, né? E eu ficava todas as noites, é modo de dizer, tá? Mas muitas noites, quando eu tava lá na burra, né, na cama daquela minha cela,
eu ficava imaginando como seria o dia da minha liberdade descendo aquela rampa, descendo e tal. Mas eu não sabia que era daquela forma, porque quando você chega numa unidade prisional, você não vê como é a frente por conta do bonde ser todo fechado, né? Então você não consegue visualizar. Então as pessoas falam, pô, aqui na frente do CDP tem uma puta de uma subidona e tal. Então a gente imaginava, eu ficava imaginando, pô, o dia da minha liberdade, vou descer essa rampa e tal. E aí quando eu comecei a subir ali com o meu carro, agora como advogado, e né, subindo imaginando, começou a passar um filme na minha cabeça. Falei, que louco, cara, tô subindo no lugar onde eu imaginava descer, porque eu não saí de Liberdade de Jundiaí, né? Depois eu fui de bonde para a cidade de Americana, fiquei lá um tempo. E aí, quando eu tô próximo de entrar justamente para o atendimento, entrar mesmo nos portões do CDP de Jundiaí, meu corpo ficou muito estranho. Eu tava passando assim, passando um filme mesmo na minha cabeça, né? De tudo aquilo. E o mais impressionante, comecei a encontrar os funcionários da minha época, muitos funcionários da minha época, na época que eu estava cumprindo pena. Então eu deduzi assim, pô, esses caras aqui estão mais de 10 anos, tipo, estão mais de 12 anos trabalhando aqui na unidade. Tem muitos funcionários, como eu já citei aqui até mesmo no canal, que trabalham 10, 12, 20 anos, 30 anos. Tem muito cara que tirou mais cadeia, quando eu falo muito cara, é policial penal, do que próprio preso. Então conhece todo o mecanismo, sabe como é que funciona a máquina. Não dá para você menosprezar a experiência deles. E aí, resumindo, tendo toda essa experiência, e aí quando eu começo a entrar, aconteceu algo muito inusitado, que eu imagino, não tenho certeza se foi isso que aconteceu, mas foi algo que eu fiz uma dedução. Quando eu fui apresentar o número da minha OB, ali, uma mulher estava fazendo ali o cadastro, né, porque você tem que fazer um cadastro como advogado, ela perguntou, você já passou pelo sistema? E eu senti que aquela pergunta que ela me fez, na verdade não foi uma pergunta baseada, pô doutor, você já atendeu em outras unidades? Eu acredito que na hora que ela puxou meu nome, saiu o meu cadastro na unidade, né, minha matrícula, a minha foto de preso, eu tenho quase certeza que foi isso, porque o comportamento, o corpo dela reagiu diferente, o olhar dela mudou para mim. Não estou dizendo que ela olhou com maldade, e aqui eu estou fazendo algumas percepções, eu nem estou dizendo que foi isso. Essa foi a minha análise. E ela, você já passou em alguma unidade? E eu já tinha passado em Piracicaba. Aí eu falei, sim, passei em Piracicaba. E eu senti que ela ficou ali meio incomodada, né? Enfim, verificou o que tinha que verificar, me liberou, fui para uma sala dentro desse espaço, né, onde o advogado entra, e antes mesmo de entrar no parlatório para fazer o atendimento com o preso, tem uma espécie de... tem um outro espaço ali dentro da prisão. E lá também tem uma sala para advogados. Falou, doutor, aguarda ali numa sala, aguardando ali e tudo mais. Até contar um pouco da rotina para vocês aqui. Você entra lá na sala, aguarda um pouco, depois vem um outro funcionário e ele vai passar você pelo scanner, né? Como se fosse ali um procedimento semelhante da visita. Você passa ali pelo scanner e depois que você passa pelo scanner, você ainda passa mais umas 2, 3 portas para chegar até o parlatório, mas daqui a pouco eu entro nesse detalhe. Passei pelo scanner e aí encontrei um outro funcionário da minha época. E olha que coisa louca o que aconteceu comigo. Isso aqui é um detalhe que eu esqueci de falar logo quando eu entrei e depois eu repeti isso de forma inconsciente para você ver como tem coisas que marcam a nossa vida e deixam cicatrizes muito pesadas. O que ocorreu? Quando eu entrei no primeiro portão, né, pro atendimento, antes de fazer o cadastro, só voltando um pouquinho aqui na história, eu pedi licença pro funcionário. Olha que louco. Na hora que ele abriu, eu falei, licença aqui, senhor. Eu repeti a mesma frase que eu repetia na linguagem de preso. Licença aqui, senhor. Olha que louco. E eu fiz no automático. Isso foi muito automático. Depois que eu passei no scanner e passei para uma próxima porta, aqui agora eu vou comentar para vocês a rotina. Passei numa próxima porta, eu pedi licença de novo. Licença aqui, senhor. Igual um preso. E eu não tinha percebido. Cruzei mais um portão, né? Então passei o primeiro, fiz o cadastro, depois passei pelo scanner, passei um segundo portão. Passei novamente uma outra gaiola, num novo portão, com mais um funcionário. Novamente, automaticamente eu falei, licença aqui, senhor. Olha que coisa louca. E quando eu tô passando esse terceiro portão, eu encontrei o chefe de plantão da minha época. Ele olhou para mim e acho que naquele primeiro momento ele não me reconheceu. Ele
Boa tarde, doutor, atendimento? Falei, boa tarde. Ele abriu lá o portão, obrigado, licença aqui. E continuei, e fui. Aí sim eu cheguei no parlatório, né? Inclusive, eu quero fazer até aqui uma crítica, deixa eu fazer um adendo aqui rapidinho, e uma crítica até mesmo para a própria seccional de Jundiaí, de outras cidades, e eu acho que é um movimento que os próprios advogados criminalistas deveriam se atentar, né? Algo assim muito ruim de você. Tem muitas unidades que é muito ruim o atendimento, no sentido de estrutura mesmo, né? Acho que poderia ser um pouco mais claro lá no atendimento, ter uma qualidade melhor para a gente conversar com o preso, porque realmente é uma coisa meio degradante. Ser advogado criminalista não é muito bom não, assim, no sentido de glamour, zero glamour. O lugar lá tem um cheiro forte, a estrutura não é boa. Por isso que muitos advogados não gostam de fazer visitas, né, para os seus clientes. Mas isso aqui eu abordo num outro momento. Vamos continuar aqui. Muito bem, fiz o atendimento lá com o meu cliente, né, naquela oportunidade, minha primeira vez no CDP de Jundiaí, e um filme passando na minha cabeça, os barulhos das grades, pá, eu ouvindo o preso gritando na própria radial, que aí você começa a ouvir, né? Quando eu falo gritando, é forma de comunicação lá, isso é normal, tá? O preso começa a gritar, já acabou aqui o atendimento, funcionário! Eles começam a gritar e, mano, bagulho louco. E aí veio um filme na minha cabeça, eu comecei a ter, assim, uma espécie de, sei lá, um transe, sei lá o que aconteceu, né? Porque era justamente o lugar onde onde eu já tive a experiência de estar do outro lado do parlatório, né? Quantos advogados foram falar comigo na época que eu estava cumprindo pena, né, que eu conto até aqui no meu livro Lodebar, Submundo do Crime e a Vida na Prisão. Se você quiser adquirir, o meu livro vai estar aqui no primeiro link da descrição, no meu site arquimedesnicastro.com.br. Então eu tô aqui tentando passar para vocês a minha emoção, né? Eu comentei um pouco disso no meu Instagram, mas aqui eu tô agora conversando como se a gente estivesse realmente tomando um café. Então vamos lá, pra gente dar continuidade aqui, que tem bastante histórias para contar para você, eu quero matar tudo nesse vídeo aqui, tá? Terminou o meu atendimento, eu tô retornando. Na hora que eu tô retornando, o chefe de plantão começa a olhar para mim de forma fixa no retorno. Quando ele abre um novo portão para eu entrar numa espécie de gaiola, o que ocorre? Ele começa a olhar para mim e fala, Arquimedes Nicastro, hein? E começa a balançar a cabeça assim. Arquimedes Nicastro. E aí eu falei o nome dele. Falei, fulano. Não vou citar o nome dele aqui por questão de, né, elegância. Falei, então, fulano. Ele ficou balançando a cabeça, eu acho que não conseguia falar. Foi uma cena muito louca, muito bizarra. E eu também fiquei meio travado, para falar bem a verdade para você, porque esse chefe de plantão na minha época, não é que ele me perseguia, mas ele, de uma certa forma, ele percebia que eu era um cara diferente, assim. E eu não tô aqui querendo me gabar. O cara quer se gabar. Não, é porque eu fazia ofício, eu conversava com muitos presos, então eu já tinha uma certa liderança dentro da prisão. E, pô, de repente ele me vê ali na figura de, vamos dizer assim, de defensor, de advogado. Eu acho que também passou um filme na cabeça dele, né? Eu falei, a vida dá muitas voltas, né? Muitos altos e baixos, né, fulano de tal. Ele falou, realmente é impressionante. E aquele momento foi muito impactante para mim, porque eu estava vivendo algo muito sobrenatural, muito sobrenatural. E agora eu quero fazer um panorama geral, né, de como tem sido a minha experiência agora como advogado. E agora sim fazer uma leitura para a gente finalizar esse conteúdo. Eu fui em algumas unidades e muito interessante, né? Eu fui em Piracicaba fiquei num hotel, muito legal isso que aconteceu. Que aí lá no hotel o cara falou, pô, eu conheço você, acompanho o seu trabalho. Se eu puder, depois eu até coloco o vídeo aqui dele, o alô dele. Vou ver se eu consigo colocar. Vamos ver se coloco agora. Bom, pessoal, tô aqui no hotel, acabei de encontrar o meu amigo Elisandro, que falou que acompanha o nosso trabalho. Deixa eu mandar um abraço aqui pra ele. Tudo bem? Acompanha nosso canal no YouTube? Acompanha o Dr. Arquimedes aí. Belezinha, que coisa boa. Legal, pessoal. Olha que louco, né? Você vê, a gente vem para outro estado e encontra o pessoal que acompanha nosso trabalho. Obrigado, irmão. Tamo junto, viu? Valeu. Então eu fui reconhecido lá no hotel em Paraná. Eu falei Piracicaba, mas não foi em Piracicaba, não. Foi no Paraná, quando eu fui no Presídio Federal. Depois eu tive uma experiência muito legal. Agora eu não me recordo se era Anderson. Acho que era Anderson. Lá em Pinheiros 4... Em Pinheiros 4, tá aqui no meu livro também, eu contando que eu passei naquele CDP de Pinheiros 4, tá aqui em alguma parte do livro. Aqui, ó, achei. Aqui não vai dar pra você ver, né? Mas tem uma foto aqui, da frente de Pinheiros 4 lá. Complexo de Pinheiros é muito grande, e aí eu comento aqui.
E olha que louco, né? Agora eu tô vendo essa foto aqui, tá passando novamente um filme, porque eu fui atender também um preso lá no CDP de Pinheiros, agora recentemente. Enquanto eu aguardava o atendimento, um funcionário, um policial penal veio até mim e falou: Ô, Arquimedes Nicastro, beleza? O cara super simpático, muito bacana ele. Ô, acompanho o seu trabalho, e aí, como é que você tá? Ele veio lá, pegou na minha mão. Como é que você tá? Tranquilo? Pô, muito legal o seu trabalho, acompanho os seus vídeos lá. E aquilo ali foi muito prazeroso pra mim, sabe? Porque... E aqui eu quero fazer uma reflexão junto com você, um exercício de humildade mesmo. Eu não carrego os policiais penais como uma espécie de inimigos só porque um dia eu tive dentro do sistema prisional na figura de preso. Eu estava errado, eu cometi crime, eu estava fazendo coisas que não eram de acordo com a lei. Eles estavam fazendo o trabalho deles, tudo bem, excessos existem, como já citei, em várias profissões. Mas da mesma forma eu não posso crucificar toda a classe por conta de exceções de péssimos policiais penais. Assim como eu também peço para você que acompanha o meu canal aqui no YouTube, não coloque todos os presos na mesma régua daqueles que cometem crimes bárbaros, crimes que é repugnante. Não coloque, não faça essa medida porque ela é uma medida injusta. Então, hoje, tendo essa experiência de advogado criminalista, atendendo os meus clientes no sistema prisional, tem sido algo muito louco para mim. Por exemplo, lá em Pinheiros, o cara super simpático, conversou comigo, muito amigável, muito respeitoso, né? Nas unidades onde eu tenho chegado, tenho sido bem tratado, muito bem recebido. E assim, eu não imaginaria que eu ia dizer isso, mas eu sempre acho que nós temos que honrar quem merece honra. Eu tenho sido muito bem tratado no CDP de Jundiaí. Que coisa muito louca, né? No CDP de Jundiaí, eu conquistei, como advogado criminalista, a minha primeira liberdade atuando, né? Consegui tirar numa audiência um rapaz que estava respondendo um crime no CDP de Jundiaí. E lá eles têm me atendido com muita agilidade, com muito respeito. Já fui reconhecido por uns 5 funcionários, e aqui contando uma história rápida para vocês, né? Eu estava voltando de um desses meus atendimentos, e aí 3 funcionários, melhor dizendo, estavam vindo também para passar naquelas portas. E aí o cara falou assim, na hora que eu tava distante, falou: Ó, o Arquimedes Nicastro, esse aí que é o Arquimedes. Ah, ele que é o Arquimedes, do canal lá, do livro. E eles começaram a comentar, a gente se aproximou, eles começaram: seu livro já rodou aqui o pavilhão inteiro, todos os funcionários já quase leram o seu livro. Eu falei: que louco, cara, olha que algo impressionante, né? Depois fui reconhecido por um outro funcionário do mesmo CDP de Jundiaí. Pô, tô te conhecendo de algum lugar, ele falou assim. Você não tem negócio de vídeo no TikTok? Eu falei: pô, tenho sim, tem lá uns vídeos que a gente fala sobre o sistema prisional. O cara também foi muito simpático comigo. E agora, recentemente, até deixar um abraço aqui, muito simpático, muito educado comigo, o policial penal lá de Jundiaí, o Renato, né? Eu tava lá, ele me pediu um livro, falou: pô, Arquimedes, me arruma um livro aí, quero ler sua história. Eu falei: eu tenho lá no carro. Terminei meu atendimento, peguei no carro, livro pra ele, quase. Então Deus tem me honrado muito, de verdade. E Ele sempre vai honrar os seus. Se você me negar diante dos homens, eu também te negarei diante do meu Pai. Mas se você realmente me honrar, Deus também vai honrar. Então hoje eu percebo que Deus está me retribuindo, mesmo eu não merecendo. Deus tem honrado a minha história, no lugar onde eu fui muito humilhado, no lugar onde eu passei fome, no lugar onde eu passei frio, num lugar onde eu passei muitas lutas, né? Onde eu conto aqui no meu livro Lodebar, Deus agora tem me honrado. Então eu quero aproveitar para encerrar esse vídeo aqui, deixar um agradecimento a todos os funcionários do CDP de Jundiaí, né? Muito obrigado. Talvez, eu não sei se algum deles irão assistir esse vídeo, tem alguns que assistem, outros não, mas eu queria deixar aqui um agradecimento. Muito obrigado. Eu entendo o trabalho de vocês, né? Eu entendo que vocês têm que mostrar firmeza na condução com os presos. Eu sei que vocês têm que muitas vezes ser frios. Eu entendo o trabalho de vocês. Mas saiba que lá dentro existem homens que cometeram os seus erros, que estão lá pagando os seus pecados, pagando o seu preço diante da sociedade. Mas esses homens, eles não terminaram a sua vida, não terminaram a sua história e não terminarão a sua história lá. Eu sei que muitos que estão lá agora continuarão praticando crimes. Eu tenho essa convicção e sei disso, não sou nenhuma pessoa ingênua, não acredito no fantástico mundo de Bob ou
no País das Maravilhas, eu não sou tão imbecil nesse sentido. Mas o meu trabalho aqui é sempre um apelo que dá para resgatar alguns. Existem homens, pais de famílias que querem sim reconquistar a tua vida, reconquistar a tua liberdade e ter dignidade na história. Existem famílias que são honestas, que sofrem muito ao estarem visitando seu marido, seu filho no sistema prisional. Então eu acho que Deus, ele de uma certa forma permite que a minha história seja contada para deixar um pouco de esperança no coração das pessoas. E é isso que eu quero, lutar por essas pessoas que realmente querem uma mudança, querem realmente um resgate da sua alma. Eu tenho vivido coisas extraordinárias com Deus. Então a minha mensagem final para você é essa: não perca a tua esperança, não perca a tua fé, porque Deus, ele pode tirar uma pessoa do lixo e colocar no luxo. Deus pode tirar alguém da cadeia e transformar essa pessoa numa pessoa honrada, numa pessoa que vai ser respeitada. Hoje, ao chegar nos lugares e ser respeitado e ser honrado, eu sei que isso é obra divina, obra de Deus. E essa foi a história de hoje aqui, que eu quis contar para vocês um pouco de tudo que tem acontecido na minha vida, né? Espero que você tenha gostado. Obrigado por ter me ouvido até aqui. Se você assistiu até o final, muito obrigado. Gostaria que você deixasse o seu like aqui para que eu pudesse saber se esse tipo de vídeo é interessante, e o seu comentário, é claro. E um último pedido: de repente essa história pode sensibilizar alguém. Compartilha esse vídeo, compartilha nos grupos, né, das pessoas que tem aqueles grupos de prisões. Pega esse link, manda para os grupos, pede para o pessoal assistir. De repente pode ser uma esperança de uma transformação com o poder de Deus, com a perseverança de uma pessoa, tá bom? Se inscreva no canal, não se esqueça, se quiser conhecer a minha história, no primeiro link aqui da descrição, no meu site Arquimedes Nicastro. E muito obrigado pela sua atenção. Até mais. Acharam que eu seria uma decepção e acertaram. Sou a maior decepção daqueles que acharam que eu ia fracassar. Porque enquanto esperavam que eu caísse, eu me levantei. Enquanto esperavam que eu desistisse, eu persisti. E quando contavam com o meu fracasso, eu surpreendi. Eu não me deixei abater pelos comentários negativos e pelas críticas destrutivas. Transformei cada pedra no caminho em um degrau para o meu sucesso. E agora, aqueles que duvidaram de mim se encontram atônitos, sem entender como consegui superar todas as expectativas. Eu mostrei que a força não vem da aprovação dos outros, mas da confiança em si mesmo. Aprendi a usar a dúvida alheia como combustível para o meu crescimento. E agora, a decepção deles se transformou no meu triunfo. Sou a prova viva de que as maiores conquistas surgem das adversidades. Que ninguém subestime o poder de quem acredita em si mesmo. Porque no final, a maior decepção de quem duvidou de mim é ver o quanto eu sou capaz de realizar.